dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Pela graça de Deus, nós estamos aqui em mais um estudo de Escola Bíblica Dominical, hoje, no dia 16 de agosto de 2020. Já agradeceu a Deus por ter acordado essa manhã? E eu quero agradecer a você também, porque você tem contribuído muito para abençoar vidas através da nossa campanha A Caixa Está Vazia. Nós ainda estamos com essa campanha funcionando, então você pode continuar a abençoar outras pessoas, doando alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, fraldas infantis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, também roupas de frio, cobertores, brinquedos, se você quiser doar também. Enfim, nosso objetivo é sempre abençoar pessoas, abençoar vidas, abençoar famílias. Se você estiver precisando de alguns desses itens, nos procure. Se você souber de alguém que esteja precisando, também nos procure. Não fique com vergonha, pode nos procurar e vamos abençoar pessoas, famílias, em nome de Jesus. E para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu peço a sua gentileza de se inscrever. A gente quer muito chegar aos 1000 inscritos para poder melhorar a qualidade de transmissão quando voltarmos às nossas programações presenciais, para fazer alguma transmissão ao vivo, fazendo com que assim a gente mantenha sempre ali os nossos vídeos atualizados no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, aqui de Colina, a congregação de Serra Dourada também, e assim nos ajude nisso. Compartilhe os vídeos que são postados aqui de estudos de Escola Bíblica Dominical, os estudos de quarta-feira, todas as programações aqui. Curtam esses vídeos, compartilhem e nos ajude assim a espalhar a palavra do nosso Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Conto com cada um de vocês. Então vamos lá, nós estamos aqui para mais uma parte da nossa série de estudos a respeito do Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, no que diz respeito à oração de Cristo Jesus, a oração dominical, ou a famosa oração do Pai Nosso. O texto de hoje, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 6, agora veremos o versículo 13, que diz assim: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Nós temos visto aqui ao longo desse estudo que a oração que Cristo Jesus ensinou, ela deve ser o nosso padrão de oração, o nosso modelo de oração. Claro que não é uma repetição vazia que nós fazemos dessas palavras, mas em cada uma das 6 petições apresentadas por Cristo Jesus, nós somos chamados então a acrescentar as nossas próprias palavras, os nossos próprios pensamentos. Os 3 primeiros pedidos ali de Cristo Jesus, nessa oração que Ele nos ensinou, estão voltados para Deus. Quais são eles? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Os outros últimos pedidos, eles estão direcionados às nossas necessidades. E eles são o seguinte: o pão nosso de cada dia, referindo-se às nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, nós já vimos isso. O outro é o perdão dos nossos pecados, como nós vimos no domingo passado. E por último agora, a libertação do mal, a libertação do maligno. No domingo passado, nós vimos acerca da 5ª petição, que é perdoa-nos as nossas dívidas. É um pedido voltado aos nossos pecados que já cometemos. E nessa última petição que nós estudaremos hoje, está direcionado exatamente para os pecados que nós estamos sujeitos a cair no futuro, ou seja, possíveis pecados. E essa petição da oração de Cristo Jesus traz uma forma ali de paralelismo, visto que livrai-nos do mal é uma outra maneira de nós reafirmarmos: não nos deixes cair em tentação. Algumas versões até traduzem mal como sendo maligno, só que ambas as traduções elas estão corretas. Nós precisamos ser libertados não apenas de Satanás, mas também do mal da carne e o mal que existe no mundo. Nós devemos reconhecer que Deus é o único que pode nos ajudar nessas questões. E essa petição, ela nos traz algumas reflexões muito interessantes, visto que algumas pessoas interpretam aqui, primeiramente, assim, como sendo uma petição onde nós estamos diante de Deus, pedindo que Ele mesmo nos livre das tentações que Ele coloca em nossas vidas. Mas será que é isso mesmo? Será que Deus pode nos tentar? E aí veja comigo, a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: que ninguém, ao ser tentado, diga:
sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, ficou claro aqui que Deus não tenta ninguém. Deus é santo, Deus é justo, mas então qual é essa ideia aqui de se interpretar essa petição de Jesus no sentido de que Deus nos livra das tentações que Ele mesmo coloca em nossas vidas? Vamos lá. O pensamento é o seguinte: a palavra tentação aqui, ela pode ser traduzida como teste. Na nossa língua portuguesa, a tentação sempre nos leva a entender exatamente como sendo algo que nos induz ao pecado, não é mesmo? Só que na Bíblia, nem sempre tem essa conotação. A palavra original aqui utilizada, na verdade, ela é neutra. Como nós vimos, também pode ser traduzida como sendo um teste. E aí, quando utilizada, se referindo àquilo que Satanás faz às pessoas, a cada um de nós, é traduzido como tentação. Mas nesse contexto da oração ensinada por Cristo Jesus, o argumento utilizado aqui pelas pessoas que interpretam dessa maneira é como se a palavra esteja exatamente se referindo a um teste, já que Deus, nós vimos, não tenta ninguém. Deus não nos coloca em tentações. A Bíblia Almeida Antiga, lá de 1848, ela traduz esse texto da seguinte maneira: não nos metas em tentação. Uma outra tradução da Bíblia, a Almeida Corrigida, vai dizer o seguinte: e não nos induzas à tentação. Percebe aqui que o pensamento é esse? Como nós vimos, Deus não pode nos tentar, Deus não tentará ninguém, mas Ele certamente pode nos testar. Nós temos uma boa imagem disso quando nós nos lembramos ali daquele episódio em que o próprio Deus se aproximou de Abraão e disse o seguinte: sacrifica o teu filho Isaque, o teu único filho. Lá no texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, nós vemos o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ou seja, Deus testou Abraão, exatamente para ver aquilo que havia em seu coração. Ele realmente amava a Deus mais do que o seu filho? Deus era verdadeiramente o primeiro em sua vida? Porque, assim como Deus fez com Abraão, Ele costuma nos testar nas áreas mais próximas ali do nosso coração, áreas em que somos mais tentados a colocar no lugar do próprio Deus outras coisas nas nossas vidas. Nós somos, será que tão apaixonados por algum hobby, algum lazer? Será que o nosso tempo é totalmente consumido com a nossa aparência ou algum tipo de relacionamento? Muitas vezes é aí que Deus nos prova, é aí que Deus nos testa para ver onde está o nosso coração. Nós devemos sempre atentar para essa realidade e guardar os nossos corações contra qualquer tipo de idolatria. Qualquer coisa que possa vir no intuito de ocupar o lugar que é exclusivo de Deus nas nossas vidas. Um outro momento em que nós percebemos a mesma realidade acontecer de um teste dado por Deus é quando Ele testou o seu povo no deserto, depois de libertá-los da escravidão do Egito. Deus permitiu que eles tivessem ali fome, que eles tivessem sede. Olhe comigo o texto de Deuteronômio que diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, Deus testou o seu povo. Deus testou o seu povo por vários motivos. Em primeiro lugar, Ele queria mudar o seu povo, mudar o pensamento, o sentimento do seu povo. Moisés disse que Deus humilhou aquele povo através de testes. O orgulho mantém as pessoas afastadas de Deus, afastadas das bênçãos de Deus. Olha o que Tiago escreve. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí nós sabemos que o orgulho surge exatamente quando nós achamos que somos independentes de Deus, que nós temos o controle das nossas vidas, aí passamos também a não confiar na palavra de Deus. Mas quando Deus nos humilha, nós percebemos que precisamos dele. Portanto, nós passamos a nos aproximar dele com maior fidelidade, pois sabemos qual é o nosso lugar. A humildade é o lugar da bênção, é o lugar de estar próximo de Deus. Em segundo lugar, Deus testou Israel no deserto exatamente para saber o que havia em seus corações. Não que ele não soubesse, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas os testes ali feitos por Deus ao seu povo serviram para revelar ao próprio coração do povo de Israel o que eles tinham ali nas suas mentes, nos seus corações, demonstrando o fato de que realmente eles não confiavam em Deus.
Eles queriam voltar para o Egito, demonstrando então o seu amor pelo mundo. Eles também começaram a praticar a idolatria, a praticar imoralidade sexual, revelando na realidade que eles amavam muito mais ao pecado do que ao próprio Deus, do que a palavra de Deus. E aí, quando Deus nos testa, meus queridos, nós podemos entender que a intenção é a mesma. É uma graça de Deus nos concedida no sentido de nos mostrar aquilo que está em nossos corações, para que nós venhamos então a nos arrepender. Nós precisamos das provações para exatamente nos manter humildes diante de Deus, porque isso nos ajuda a confiar em Deus. Quando Ele permite que essas coisas, essas provações aconteçam nas nossas vidas, isso vem no intuito de nos alegrar, porque tudo isso tem um propósito. É o que Tiago escreve dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Só que mesmo que a gente deva se alegrar nas provações, nas tentações, sermos fiéis a Deus diante delas, nós percebemos que, visto a essas provações que nos ajudam a amadurecer em meio à nossa fé, é claro que nós não devemos orar para que Deus nos coloque cada vez em maiores tentações, ou ficar talvez buscando provações nas nossas vidas. A gente não deve fazer isso. O que a gente deve pedir a Deus é exatamente que nos livre delas. Quando Deus permite que passemos por provas, passemos por testes, nós devemos então nos alegrar, porque nós queremos então perseverar nelas. Certamente devemos continuar pedindo a Deus que Ele nos tire, nos livre dessas provações, se essa exatamente for a vontade dEle. Mas ainda existe uma outra linha de raciocínio, uma outra linha interpretativa dessa petição de Cristo Jesus. É exatamente o entendimento de que nessa petição Jesus está reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as tentações, todos os males. Nós podemos perceber essa verdade quando vemos a história de Jó. Lá no capítulo 1 do livro de Jó, nós temos o seguinte diálogo de Deus com Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Percebam aqui que nesse texto, meus queridos, Deus permite que Satanás teste Jó e tente-o ali no sentido de amaldiçoar a Deus, que Jó amaldiçoasse a Deus. O único impeditivo que Deus coloca ali, um restritivo para Satanás, é que ele não toque na vida de Jó. Nós sabemos então o restante dessa história. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu suas riquezas, mas ele não amaldiçoou o Senhor Deus. E aí lá no capítulo 2, Satanás ainda desafia Deus a ferir Jó, assumindo que se Deus fizesse isso, Jó então amaldiçoaria Deus. E aí o que aconteceu? Deus responde o seguinte: tudo bem, vai lá, ele está sob o teu poder, mas poupe-lhe a vida. Deus limita ainda a ação de Satanás, ou seja, Deus pode limitar as tentações. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que somos capazes de suportar. É o que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A capacidade de escapar ou de suportar as provações nos está disponível exatamente através da comunhão dos santos, do estudo da palavra de Deus, da oração, do serviço ao nosso próximo, enfim. Quando nós observamos atentamente ao ensino das Escrituras, nós vemos também outros momentos em que o próprio Deus usa Satanás para os seus propósitos eternos, incluindo até mesmo
a nossa santificação. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo incentiva aquela igreja a entregar a Satanás um homem que faz sexo com a esposa do seu pai. Essa entrega parece representar uma certa excomunhão da igreja, né? Deixar a pessoa de lado ali do corpo de Cristo. Mas quando um cristão não está mais vivendo como parte do corpo de Cristo, certamente ele abre portas para que Satanás ataque, para que Satanás tente de maneira mais cruel. Olha comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 3 a 5, que diz: Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual que era o propósito, então, aqui de entregar esse homem a Satanás? Foi um propósito redentor, exatamente como toda disciplina deveria ser. Isso permitiria, então, a destruição da carne, provavelmente se referindo ali ao sofrimento físico, ou talvez experimentando ali as consequências do pecado desenfreado cometido por ele, para que exatamente aquele homem, aquele infrator, acabasse assim sendo atingido pela graça de Deus através do arrependimento e que assim então fosse salvo. É o que o texto está falando ali. Um outro exemplo seria, no caso, o Espírito Santo levando Cristo Jesus ao deserto para ser tentado. Nós sabemos que isso aconteceu. O propósito de Deus, será que era fazer com que Jesus pecasse? Claro que não, mas exatamente para que ele fosse fortalecido através da perseverança ao enfrentar as tentações. Olha o que o escritor de Hebreus nos traz. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E assim, para ser o nosso fiel sumo sacerdote, Cristo Jesus veio como um homem a esse mundo. Ele se relacionou com pecadores, ele enfrentou e entendeu os nossos sofrimentos e as nossas provações, as nossas tentações. Recapitulando, então, o propósito de Deus em permitir tentações e provações nas nossas vidas nunca é para que nós venhamos a cair no pecado, mas exatamente nos tornar mais fortes, mais fiéis a Ele, porque ao resistirmos à tentação e perseverarmos a ela, nós ficaremos mais próximos de Deus, nós seremos mais fiéis a Ele e nós estaremos ali aptos, preparados a ajudar outras pessoas diante das suas tentações. Um outro propósito de Deus em permitir tentações e provações nas nossas vidas é exatamente o de revelar aquilo que está nos nossos corações. Será que nós temos amado a Deus muito mais do que ao pecado, do que outras coisas das nossas vidas? Vamos obedecê-lo, meus queridos. Não importa a situação, mas que isso sempre nos aproxime de Deus. Deus requer exclusividade nas nossas vidas exatamente porque Ele é Deus. Ele é tudo que nós temos. Sem Ele, só existe o vazio. Dando continuidade, então, como que nós podemos ser libertos do mal? Como nós podemos ser libertos do maligno? Jesus está aqui ensinando a cada um de nós a pedir a Deus em oração que nos arrebate das garras do mal. Assim como na oração pelo pão nosso de cada dia, a maneira usual de Deus de prover a cada um de nós as nossas necessidades físicas não é por meios sobrenaturais principalmente. O pão diário que Deus nos oferece, normalmente Ele nos dá oportunidades para trabalharmos e assim adquirirmos então, através do nosso salário ali, o sustento das nossas vidas. E a mesma coisa acontece aqui no que diz respeito à petição de estarmos livres do mal, livres do maligno. Às vezes pode ser algo milagroso, mas na maioria das vezes Deus trabalha através da nossa própria prudência, da nossa diligência, aproveitando ali os meios de graça disponíveis a cada um de nós. Por isso que para sermos libertos do mal, nós precisamos então utilizar esses meios de graça, ou seja, orar constantemente pela nossa libertação. Esse foi o exemplo que o próprio Cristo Jesus teve. Lá no jardim do Getsêmani, ele convida Pedro, Tiago e João a orar. Vocês precisam orar para que não caiam em tentações. E aí, meus queridos, nós precisamos observar
que essa oração a que Jesus se referiu, ela deve ser através de um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade com Deus em oração. Lá no Getsemane ainda, Jesus disse aos seus discípulos para orarem por 1 hora. O texto traz isso para a gente. Eles precisavam de qualidade, de quantidade significativa de oração ali diante de Deus. Sem dúvida, muitas vezes nós caímos em tentação exatamente porque nós não somos fiéis em oração. Assim como os discípulos, muitas vezes nós dormimos no tempo, nós nos ocupamos com tantas outras coisas, com o nosso trabalho, ou estamos talvez preocupados com o nosso divertimento, com nossos hobbies, quando na verdade deveríamos orar. Isso é parte da razão pela qual muitas vezes a igreja se mostra tão fraca e tão ineficaz. Quando eu digo igreja, eu me refiro a mim e a você. Nós somos igreja de Cristo Jesus, por isso nós precisamos avaliar as nossas vidas e perceber se nós estamos dedicando realmente um tempo de qualidade, quantidade de oração diante de Deus. Perceba que as reuniões de oração que nós temos nas igrejas, normalmente são as reuniões em que nós temos menos pessoas, menos participantes. Talvez você use a desculpa, mas eu posso orar em qualquer lugar, eu oro em casa, enfim. Parabéns, essa é a nossa obrigação realmente, é o dever de todo seguidor de Cristo Jesus. Mas nós precisamos observar que ao ensinar essa oração dominical, Jesus Cristo ele trouxe esse termo no coletivo, ou seja, Jesus também quer que nós oremos juntos. Jesus quer que a sua igreja tenha momentos de qualidade em oração comunitária, orando uns pelos outros, orando uns com os outros. Afinal de contas, todos somos fracos, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores diante das nossas tentações, diante das nossas provações. Isso é a realidade das nossas vidas. Nós precisamos entender a nossa vulnerabilidade por nós mesmos. Não conseguimos derrotar as provações, as tentações, o pecado, a atração do mundo, o poder do diabo. Essas tentações são fortes demais para nós. Infelizmente, muitos pensam que têm essa capacidade, que são fortes demais, ou pelo menos elas aparentam viver como sendo fortes. Só que, por pensarem nisso, para todo tipo de coisa que elas vão viver, elas caem em tentações, elas caem em provações, e isso acaba as afastando de Deus. Parte do nosso crescimento, da maturidade espiritual das nossas vidas, é exatamente o reconhecermos as nossas fraquezas. Paulo disse que nada de bom habitava na sua carne. E ele mesmo se declarava, ele mesmo se chamava de sendo o principal dos pecadores. Ele reconheceu a sua grande fraqueza e isso fez dele exatamente alguém forte. Foi exatamente o orgulho de Pedro que certa vez o deixou fraco. Percebam? O texto bíblico informa isso para nós. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro se vangloriava, tanto em sua força ali para resistir às tentações, que ele não apenas negou o Senhor Jesus, mas ele também começou a jurar que não o conhecia. Paulo chegou a escrever à igreja de Coríntios dizendo o seguinte: olha, quem está de pé, toma cuidado para não cair. Essa é a realidade que Paulo observou na sua vida, ele queria que os outros enxergassem, exatamente porque não existe ninguém que não seja vulnerável. É por isso que as Escrituras geralmente nos chamam para fugir da imoralidade sexual, para fugirmos das concupiscências da carne, para evitarmos todo e qualquer tipo da aparência do mal. Nós somos extremamente vulneráveis, nós somos pecadores, e é por isso que nós devemos orar constantemente: Senhor, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação. Exatamente para sermos libertos do mal, para sermos livres de todo o mal e do maligno, nós devemos estar comprometidos também com a palavra de Deus. Embora isso não seja mencionado aqui nessa petição, certamente deve ser algo que nós precisamos colocar em prática, se realmente nós quisermos vencer a tentação, se nós quisermos vencer o mal. Davi chegou a declarar o seguinte: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Foi exatamente estudando, compreendendo, memorizando a palavra de Deus que Davi venceu vários pecados, venceu várias tentações nas suas vidas, apesar de também ser um pecador, um homem imperfeito. E da mesma forma, quando Cristo Jesus também estava sendo tentado pelo diabo, o que ele fez? Ele sempre respondia com as próprias Escrituras. E assim, nós devemos fazer o mesmo.
Devemos fazer o mesmo quando nós somos tentados. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não seremos capazes de reconhecer ou até mesmo de vencer as tentações nas quais estamos sujeitos, as tentações que surgem no nosso caminho. Estar em uma igreja cuja pregação da palavra, do Evangelho, seja realmente fiel às Escrituras, isso nos ajuda muito a poder vencer as tentações. E somado a isso, o fato da gente mesmo, na nossa casa, onde nós estivermos, estar ali meditando na palavra de Deus, vai nos dar, sim, o poder de vencermos o maligno. Concluindo aqui o nosso estudo, meus queridos, nós temos essa parte final da oração de Cristo Jesus, que diz o seguinte: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Embora essa parte não esteja presente na oração feita por Jesus, tanto que ela está até entre colchetes, isso porque ela foi acrescentada ali talvez por algum escriba, no intuito exatamente de destacar a preeminência de Deus. Não está errado a gente orar assim, fazermos essa oração, incluir essa parte final, porque ela tem a ver com toda a realidade do que a Bíblia nos apresenta acerca de quem Deus é. Por isso, não se preocupe, pode fazer a oração do Pai Nosso aí, terminando dessa maneira. E que assim esse Deus soberano continue a nos proteger, continue a nos livrar de tentações, de provações, nos dando assim a vitória quando elas surgirem. Pois nós somos fracos, nós somos pecadores, nós dependemos o tempo todo do nosso Senhor. Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Palavra, de percebermos a realidade de que somente no Senhor nós podemos ser libertos de todo mal, nós podemos seguir vitoriosos nas provações e nas tentações. Louvamos ao Senhor que nos dá forças, nos dá até mesmo uma alegria de enfrentarmos as lutas, as provações, porque ela produz em cada um de nós perseverança, ela produz em cada um de nós o desejo de sermos fiéis ao Senhor. Nos abençoe nisso, Pai. Continue nos fortalecendo ao passarmos por provações, ao passarmos por testes nas nossas vidas, que de fato nos aproximemos do Senhor e assim também venhamos ajudar o nosso próximo, aqueles que têm enfrentado as suas lutas, as suas provações, para que eles também sejam fortalecidos no Senhor. Muito obrigado por mais esse domingo, possamos ter um domingo abençoado, um domingo abençoador, debaixo dos teus cuidados, debaixo da tua graça. E assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Lembrando que às 15 horas nós temos a nossa escola bíblica dominical com as crianças. Portanto, chame os seus filhos para participarem, convide os amiguinhos deles também, para que eles possam aprender as maravilhas do reino de Deus, aprender mais sobre Cristo Jesus. Lembrando também que às 19 horas temos o nosso culto. Participe, vamos juntos cultuar a Deus, louvar ao Senhor Deus, continuar aprendendo da sua santa palavra. Amém? Grande abraço, tenha um excelente domingo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.